Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre história, tá? São as que vou dar rever, alguns conteúdos que estão presentes na nossa revisão de avaliação, tá bom? Por que a gente tem que estudar história, pessoal? Nós já conversamos sobre isso, né? A gente só consegue entender o nosso presente a partir do momento que nós conhecemos o nosso passado. E além do mais, né, de conhecer o passado, a gente aprende com a história como surgiram os primeiros grupos de seres humanos, como eles sobreviviam, como faziam para se adaptar, né, às mudanças climáticas. Então a gente vai estudar tudo isso, rever, né? E até brincadeiras antigas, né, surgiram há muito tempo atrás e a gente brinca até hoje. Vou dar um exemplo. O esconde-esconde. Quem nunca brincou de esconde-esconde, né? E essa brincadeira, ela surgiu na Europa há 300 anos atrás. Ou seja, é uma brincadeira muito antiga, mas que acaba sendo passada de geração em geração, tá bom? E o que os historiadores estudam para saber sobre os passados? As chamadas fontes históricas, pessoal. O que são as fontes, deixa eu ver se tá aparecendo tudo, históricas? São marcas deixadas por grupos humanos que habitaram o nosso planeta no passado, que são analisadas e interpretadas por historiadores. E aí alguém, né, pode perguntar, tá, mas o que eles analisam, Tchalô? Bom, as fontes históricas podem ser de alguns tipos diferentes. Elas podem ser orais, escritas, materiais ou iconográficas. E agora eu vou dar um exemplo de cada uma delas, tá bom? Vamos começar com as fontes escritas, tá bom? Por um papelzinho. As fontes escritas podem ser documentos, pergaminhos, jornais, livros, carta, uma certidão de nascimento, carteira de identidade, de vacinação, convite, tudo aquilo que está escrito, tá bom? São as fontes escritas. Já as orais, nós temos entrevistas, gravações, depoimentos, lendas, contos, tradições, tudo aquilo que é passado de geração em geração, tá? Inclusive músicas. As materiais podem ser os fósseis, cestos, vasos, pratos, peças de vestimenta, ferramentas, esculturas e demais utensílios, né? Que a gente pode estudar e que não tem relatos escritos neles, mas contam uma história do passado. E por último, as iconográficas, que são aquelas que se referem a pinturas, fotografias, ilustrações, né? Desenhos, filmes e tudo aquilo que é uma imagem que dá para ser estudado, tá bom? Já as tradições orais, pessoal, possuem um papel muito importante na nossa história, tá? Na nossa e de outros grupos. Os indígenas eram os povos que mais utilizavam desse costume de contar histórias para poder estar passando de cultura a costumes, né, de geração em geração, através do quê? De contos, de lendas, de músicas. Inclusive os povos africanos, eles possuíam alguns grupos específicos que eram chamados de guardiões das memórias, que eram aqueles considerados, né, como transmissores das mesmas. Eles contavam, transmitiam para as crianças, futuras gerações, costumes, lendas, todas as tradições do povo ancestral. Vamos conversar também na aula de hoje sobre as formas de marcar o tempo. Bom, nós já sabemos, né, que o relógio, o calendário não são coisas que existem desde os princípios dos tempos. Os primeiros povos que habitaram o planeta, os nossos ancestrais, utilizavam a lunação para saber quando era a época das cheias, da colheita, quando era melhor para plantar, quando era melhor para caçar, enfim. O que quer dizer a lunação? Eles observaram as fases da lua e compreenderam que existiam 4 fases distintas. E aí associavam as mudanças da natureza com a mudança das fases da lua. Depois disso, eles começaram a observar a posição do Sol e das constelações. Vou dar um exemplo. Tem uma estrela chamada Sirius e ela tá... Quando era a época de cheia do rio Nilo, ela ficava muito mais brilhante, mesmo com a luz do sol ainda presente. Então eles sabiam que podia ter uma enchente, porque o rio Nilo ia estar com a água bem acima do seu nível normal. E aí eles criaram algumas formas de marcar o tempo.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, não em ordem de invenção, tá bom? Nós temos, hoje em dia, o relógio de pulso, o relógio de parede, né, relógio digital, que é a forma mais prática, né, de ter a marcar a passagem do tempo. Mas antigamente, eles usavam o quê? A ampulheta. O que é a ampulheta? É um instrumento onde você tem uma areia dentro de um recipiente, conforme ele gira, ele marca um determinado tempo, né? E o primeiro a ser inventado foi o relógio do sol, que ele marcava as horas dependendo da posição do sol, que fazia uma sombra totalmente ali estratégica nos números, e eles conseguiam se situar em que horas era do dia, né? E aí, depois de tudo isso, que eles criaram os calendários. Será que existe somente um tipo de calendário? Não, pessoal. Os calendários foram surgindo, tá bom? De acordo com as mudanças do tempo. A gente pode elencar os calendários em calendário gregoriano, calendário judaico, calendário islâmico e calendário etíope. O calendário gregoriano é o nosso calendário, o calendário que nós utilizamos, tá bom? Ele também é chamado de calendário cristão. Por quê? Quando ele foi inventado, ele teve o seu marco de criação, o nascimento de Jesus. Então é por isso que nós utilizamos AC, antes de Cristo, e DC, depois do nascimento de Cristo, tá bom? Já o calendário islâmico, ele leva em consideração a criação de Adão e Eva na Bíblia, tá bom? Já é outro calendário utilizado pelos hebreus. O islâmico, ele tem como marco inicial a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina. E por último, o calendário etíope. O calendário etíope, ele tem a sua data, o marco inicial dele, o dia 11 de setembro do nosso calendário, calendário gregoriano, né? Uma curiosidade, uma coisa bem legal de a gente estar sabendo. Além das formas de medir o tempo, dos instrumentos e dos calendários, nós temos também uma divisão feita que é para facilitar, gente, divisões no tempo. O tempo, ele é dividido em ano, década e século, tá bom? Vamos ver um pouquinho cada um dessas divisões, tá bom? O ano, ele corresponde a 12 meses, né? Nós já estudamos. O século corresponde a 100 anos. Já a década é o período de 10 em 10 anos que se repete na contagem dos séculos, tá bom, pessoal? Ou seja, no século 20, na década de 30. Século 20, década de 40. Ou seja, são 10 em 10 anos, tá bom? Que estão agrupados para a contagem dos séculos. A partir destes conteúdos que nós estudamos nessa aula, vocês vão responder as questões de 1 a 6 da nossa revisão de história, tá bom? Uma boa atividade, um beijo enorme no coração e até mais!